Pessoal, boa tarde, bem-vindos ao canal DevPython. Trago hoje um vídeo bem top e muito simples, porque eu quero ensinar aqui umas dicas de como é que podemos nos tornar melhores devs em Python, não é? Ou seja, eu vou ensinar dicas do que os verdadeiros seniors, né, os devs já com experiência no Python fazem, que os diferencia dos juniors, não é? Então vamos a isso. Eu vou criar aqui uma função, já estamos aqui no VS Code, vamos criar aqui o main.py, assim normalmente. Eu vou aumentar aqui. Perfeito. A primeira coisa que nós temos que ter atenção quando estamos a trabalhar com Python é a forma como nós rodamos nossos códigos. Ou seja, como é que isso funciona? Existem duas formas do Python verificar ou ler um determinado arquivo. Ele pode ler como um pacote ou biblioteca ou framework local, ou ele pode ler como um arquivo normal. E é importante separar isso quando nós criamos os nossos programas em Python, quando nós escrevemos código. Como é que nós separamos? Nós colocamos aqui uma condição, ou seja, um if name igual a main. Que serve este código aqui? Este código é exatamente este que vai diferenciar se um certo arquivo está a ser chamado como um arquivo normal, que deve executar como um programa normal, ou está a ser chamado como um pacote normal. Então, ou seja, nós conseguimos diferenciar. Ou seja, se eu clico aqui neste botão aqui, estando nesta função, ele vai executar como ficheiro normal. E se eu estiver numa outra função a chamar ela não vai executar propriamente da mesma forma. Então, esse é o primeiro ponto. Então, isso é muito útil porque se eu for a colocar aqui, por exemplo, print, ok, vamos lá ver, print 1, olha mundo aqui dentro, o que ele vai fazer? Se for a clicar aqui, ele simplesmente vai colocar aqui print, olha mundo. Mas se, por exemplo, eu tiver aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, o teste, por exemplo, importar aqui um from main, importe tudo. Por exemplo, e rodar, não acontece nada. Mas uma coisa interessante, imaginemos que isto aqui estivesse aqui. Isto aqui estivesse aqui e viesse aqui e rodasse. O que ele faz? Ele traz aqui um Olá Mundo, ou seja, ele roda este ficheiro aqui primeiro e depois é que vem para o teste como tal. Então, essa é uma grande diferença de tratarmos nossas funções como bibliotecas, ou melhor, aquilo que o Python trata os nossos arquivos. Ele enxerga ou como um pacote ou como um executável normal. E o que diferencia isso é exatamente essa expressão aqui. Então, tendo feito já isso, já passamos disso, obviamente, vamos para o segundo ponto. A segunda forma tem a ver com a forma como nós declaramos as nossas variáveis. Sim, é verdade, o Python não é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, nós podemos estar escrevendo o código como nós quisermos. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o nome Alexandre, por exemplo, que ele vai funcionar, ele vai saber que isto aqui é uma string, porque ele vai verificar o tipo do dado que está aqui, que automaticamente vai atribuir aqui. Então, automaticamente ele já sabe que, olha, é uma string. Mas imaginemos um caso em que, antes disso, eu tenho aqui uma função def dar nome, podemos chamar assim, em que aqui vai receber um nome qualquer, isto aqui vai executar alguma coisa. Quando eu passo alguma coisa aqui, ele não sabe o que é. E se eu quiser chamar, por exemplo, a variável aqui dentro, colocar, por exemplo, o ponto, ele não me dá nada porque ele não sabe qual é o desta variável. Mas imaginemos se eu for a colocar, se eu quiser atribuir uma tipologia, é só colocar dois pontos, espaço e dar o tipo desse dado ou dessa variável. Por exemplo, para o Python existem vários tipos, existe string, float, booleanos e integer. Esses são os tipos básicos, né? Depois tem a questão de estruturas de dados, que são listas, dicionários e tuplas. Isso vamos ver numa aula com mais devagar. Então, se eu quiser dizer que, olha, isto aqui, o tipo disto é string. Se eu passo o nome aqui, ele já vai me dizer que é string. Se eu colocar aqui o ponto, então ele vai me dar todos os métodos de uma string. Então, essa é uma vantagem boa de dar a tipologia dos dados. Então, eu aqui já posso dizer que, olha, print, seu nome é. Então, pronto, seu nome é.
E depois eu posso colocar aqui, que é aquilo que eu estava a dizer, dar nome. Então, obviamente ele vai pedir que eu dê nome. Então, vou dizer aqui nome, Alexandre, por exemplo. Se for a rodar, ele vai dizer se o nome é Alexandre, simples assim. Então, este é um ponto muito importante que eu queria trazer para vocês terem a ideia também de que a questão de dar o nome, ou seja, o tipo das variáveis, sempre que nós criamos variáveis, é muito importante. Uma outra coisa é que isso tem facilitado bastante ou melhor, tem tornado o código Python muito mais fluido. Então, se vocês pegarem essa ideia, deixem like, comentem, subscrevam. Vamos ver agora o último tipo. A única coisa tem a ver mesmo com funções. Por exemplo, quando eu passo aqui, ele diz, oh, olha lá, isto aqui é um none. Se eu for a colocar, por exemplo, aqui return none, return none, ele vai dizer que, olha, isto aqui retorna uma string. Mas se eu for a dizer que, olha, isto aqui não tem tipo, eu passo aqui, ele vai dizer que isto aqui não retorna nada. Então, é importante, outra coisa é exatamente essa. Há funções que não retornam, é uma coisa, em que pode dizer aqui, retorne seu nome, que é aquilo que estava a mostrar aqui, nome, string. E tem outra coisa, é que eu vou querer fazer uso desse nome. Então, aí é muito importante informar qual é o tipo de retorno que uma função tem. Por exemplo, esta aqui, como eu sei que ela não vai retornar nada, eu vou precisar dar aqui um traço, colocar aqui traço e esse maior, né? E dizer que, olha, isto aqui não vai retornar nada. Pode parecer absurdo, simples, colocando como não colocando, dá na mesma, mas é importante colocar para o Python saber que, olha, a função x já não retorna nada, a função y não retorna nada, a função y retorna alguma coisa que é string. Tá a ver? Então, isso também é a mesma coisa. Podemos ter aqui a soma, em que eu vou ter aqui o x, y. Então, eu posso dizer que, olha, isto aqui vai retornar um integer. Então, aqui vai querer retornar x mais y. Se eu não colocar, se eu for a passar, ele diz que ele vai retornar dois dados desconhecidos que eu vou somar, que vai dar integer. Então, isso na verdade já é um problema, porque é importante informar que, olha, aqui eu preciso de integer. Eu preciso de integer ou float, integer. Depois, outra coisa, até que vou aproveitar e mostrar agora, é nós podemos querer atribuir vários tipos que eu posso receber. Por exemplo, aqui, eu posso dizer que, olha, além de integer, eu posso receber float, eu posso receber string, porque eu posso somar string normalmente, né? Isto aqui também, eu posso dizer que, olha, eu vou receber o float, eu vou receber o string. Então, essa barra, ele mostra quais tipos de dados que eu posso receber. Quando eu passo o mouse, ele mostra aqui que eu posso receber int, float e string. E, obviamente, aqui, obviamente também, é por ele não dar erro, mas eu sei que ele vai dar, de alguma forma, não posso dar aquilo, string int. Então, tem que ser uma coisa ou outra coisa. E no retorno, pode retornar int, float ou string, dependendo dos dados que eu passei. Então, aqui também vou ter que informar que, olha, posso retornar string, posso retornar também um string. E pronto, vários tipos. Obviamente, não se deseja que isso aconteça. O que nós pretendemos é que ele retorne sempre um único tipo de dado, né? Mas existem casos em que nós podemos querer simplificar e fazer uma única função que vai receber e retornar vários tipos de dados. E a coisa boa é que se eu for a colocar aqui, por exemplo, soma 5, 4, for a colocar aqui ponto, ele vai me mostrar aqui vários tipos de dados do integer, porque ele já sabe que isso aqui vai retornar um número inteiro. Então, se é um número inteiro, atribui aquelas propriedades todas de um número inteiro. Então, essas eram as dicas que eu tinha hoje, para vocês poderem ver como é que a coisa é. Primeiro, a questão de ele fazer a verificação está a ser rodado como um pacote ou como um arquivo normal. Segundo, dar o tipo das variáveis quando nós criamos. Terceiro, indicar o tipo de retorno que uma função precisa ter. Essas são algumas formas que diferenciam júnior de seniors. Que tal? Gostaram da aula? Se gostaram, deixem like, subscrevam-se, comentem. Eu convido o pessoal para mais. E até logo. Este aqui é o Dev Python. Estamos juntos. Até já.